Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um Direto ao Ponto, que é um quadro aqui no canal onde eu busco trazer curiosidades bíblicas de maneira geral. Hoje eu quero responder a seguinte pergunta: Deus ele se arrepende? Bom, existem passagens que parecem sugerir que não, outras que parecem sugerir que sim. Você vai para 1 Samuel, por exemplo, no capítulo 15, versículo 29, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Bom, como conciliar essas duas afirmações, né? Para isso, nós precisamos entender aqui dois princípios fundamentais para o entendimento desse assunto. O primeiro é que a Bíblia se utiliza muito de figuras de linguagens para descrever Deus com características de forma que nós, seres humanos, entendamos melhor. São dois recursos literários muito utilizados pela Bíblia. É o antropopatismo e o antropomorfismo, que são nada mais do que figuras de linguagens que atribuem a Deus características humanas, como se Deus tivesse sentimentos, propriedades ou formas. Por isso que você vê a Bíblia se referindo a Deus como tendo mão, boca, olhos, nariz, ouvido, dizendo que ele despertou, que ele madrugou, mas que ele não dorme. Tudo isso são figuras de linguagens para nós entendermos melhor. Isso também nos mostra que a linguagem humana não é capaz de descrever plenamente um Deus indescritível. Quando a Bíblia se refere a Deus como tendo se arrependido, na verdade, aquilo indica para nós um sentimento incompreensível para os seres humanos, né? Para o homem de maneira geral. O segundo ponto que precisamos entender é que o arrependimento de Deus não tem nada a ver com o arrependimento do homem. A palavra usada no hebraico para se referir ao arrependimento de Deus e do homem é a palavra noham, e um dos seus significados em português é a palavra lamento. Muitos teólogos, inclusive, afirmam que essa seria a palavra mais ideal para se referir ao arrependimento de Deus. Ela é usada para se referir ao arrependimento do homem e ao arrependimento de Deus no Antigo Testamento, que se expressam de maneiras diferentes. O homem, quando se arrepende, é porque ele não conhece o futuro. Não é o caso de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não significa que ele foi pego de surpresa ou que aquilo não estava estabelecido em seus planos eternos. Mesmo que ele haja de maneiras diferentes em relação ao homem. Porque o homem, quando se arrepende, ele gostaria de voltar no tempo e refazer aquilo que foi feito. Não é o caso de Deus. Deus, quando se arrepende, ele não gostaria de voltar no tempo para refazer aquilo que foi feito, mesmo que isso cause nele um certo descontentamento. Olha aí, a linguagem antropopática sendo usada novamente por mim. Então, Deus ele conduz a história da humanidade através de seus decretos e seus propósitos eternos e soberanos. Ele determina, ele conhece todas as coisas, mas ele responsabiliza o homem. Um grande exemplo disso é o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 22. Ele diz assim: o Filho do Homem vai, mas ai daquele por quem ele for traído. Você percebe? O Filho do Homem vai. Isso aqui é uma determinação falando sobre Jesus que iria morrer na cruz perdoando os nossos pecados. E depois ele diz: mas ai daquele por quem ele for traído. Então existe aqui uma determinação divina e uma responsabilidade do homem. É assim que Deus faz. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, no versículos 11 e 35, diz que Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Aí você vai para o versículo 29 e você vê que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você percebe aqui o segundo princípio que eu citei? O primeiro princípio foi que a Bíblia se utiliza muito de figuras de linguagens, e o segundo foi que o arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento do homem. Você percebe isso nesse versículo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, aqui é mais um exemplo aqui que reforça o segundo princípio que eu citei para vocês, de que esse arrependimento de Deus citados nos versículos 11 e 35
indica para nós um sentimento desconhecido pelos homens e incompreensível para os homens. A atitude de Deus em relação a Saul se deu devido ao comportamento desobediente do próprio Saul. E se você for ver alguns capítulos atrás, ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 14, você vê que Deus deixou claro como ele queria que o povo de Israel se comportasse, e principalmente como Saul se comportasse. Então não existiu aqui uma variação em Deus. O que a gente entende aqui é que o comportamento humano não provoca uma mudança em Deus, mas o comportamento humano provoca uma reação de Deus de forma provisional, sem alterar em nada seus decretos. Um outro exemplo é no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 5, que a gente percebe um exemplo até parecido, que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas quando você vai ver no livro de Gênesis ainda, no capítulo 3, versículo 15, você vê pela primeira vez o plano de salvação sendo anunciado, que foi concebido antes da fundação do mundo, ainda na eternidade, como diz em Efésios, capítulo 1. Então aqui não mostra uma variação de Deus, mas sim uma perfeita imutabilidade do seu ser. Mesmo que ele tenha lamentado a criação e castigado o homem pelos seus pecados, ele preservou a história da humanidade através de Noé. E isso mostra perfeitamente que ele não muda e que ele permanece fiel aos seus propósitos eternos e soberano. Porque se em Gênesis 6 o arrependimento de Deus fosse igual ao arrependimento do homem, não existiria mais raça humana. Isso aí você pode ter certeza, né? Talvez um exemplo que ilustre bem, para encerrar, é o exemplo de um pai exemplar no seu caráter e o seu filho comete ali um crime. E o pai vai, entrega o seu filho para as autoridades. Ele lamenta, ele fica triste, mas ao mesmo tempo fica satisfeito, porque sabe que fez o certo. E se fosse preciso, ele faria tudo de novo, novamente. Porque ele sabe que é o certo e ele não pensaria duas vezes. Talvez essa ilustração exemplifique um pouco sobre o que é o arrependimento de Deus. Portanto, meu querido, quando nós falamos sobre o arrependimento de Deus, não podemos deixar de apontar para a soberania de Deus e reconhecer a nossa limitação diante de um Deus imutável e falível, um Deus que conhece todas as coisas, cujos planos não podem ser frustrados. O raciocínio humano não é suficiente para descrever as grandezas de Deus. Só nos resta, então, fazer como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.